Salve, salve, queridos e queridas alunos e alunas da primeira série! Tudo bom com vocês? Deixa eu me apresentar, tá? Eu sou o professor Assis Walter, tá? Hoje estarei substituindo a professora Amanda, tá? Que infelizmente essa semana ela não vai poder estar aqui com a gente, mas aí o tio Assis vai aparecer aqui na área. Próxima semana ela volta, tá bom? Então, nesta quarta-feira, dia 21 de setembro, tá? Eu vou estar aqui com vocês, assim como na sexta-feira, tá? A gente vai estar juntos substituindo a professora Amanda nas aulas de biologia, tá bom? E também no sábado, certo? Porque essa semana a gente tem sábado letivo. Galera, atenção, ó. O que acontece? Na aula de hoje, a gente vai conversar um pouco mais com vocês sobre as chamadas unidades de conservação. Certo? Então a gente vai conversar com vocês sobre o que são elas, o que isso tem a ver com política, porque sim, tem uma associação direta com política, que lei é que estabelece sobre elas e quais são os tipos de unidades de conservação que a gente tem no nosso Brasil, tá? É claro que a gente vai focar com um olhar muito mais com as unidades de conservação que a gente tem no nosso Piauí. Tá bom? Bora conhecer um pouco mais e explorar? Acredito que a gente vai ficar com vontade aí de viajar. Toda vez que eu penso nessas unidades de conservação, eu só quero entrar num carro, no ônibus e viajar e conhecer o nosso estado cada vez mais. Bora lá! Roteiro da nossa aula. Objetivos. Conhecer processos que levam à formação de unidades de conservação e sua importância, seus tipos, principalmente no semiárido brasileiro. Tá bom? Então a gente vai conhecer as principais, tanto na aula de hoje como na aula de sexta-feira. A gente vai conversar um pouco mais com vocês sobre essas unidades de conservação. Galera, a gente começa a nossa aula de hoje para entender a importância das unidades de conservação, utilizando como estratégia os noticiários, porque é isso que a gente faz, tá? Tu tá ligado, galera, em assistir os noticiários? Hein? Pessoal, não pode ficar desligado, tem que prestar atenção, tem que assistir, ver o que está acontecendo no noticiário, certo? Entender a sua relação direta com a nossa vida. Olá, a primeira notícia do site Ecodebate, tá? Notícia de 2021. O Cerrado foi o bioma mais devastado por queimadas de 2000 a 2019. Segundo uma pesquisa realizada pelo MapBiomas, do ano de 2000 a 2019, o Cerrado foi o bioma brasileiro mais destruído com incidências de fogo em 41% da sua área. 76% do que se queimou era vegetação nativa. Galera, a gente precisa entender também a ideia geral do que é o bioma, tá? Gente, um bioma... Pode até me colocar um pouquinho na tela agora, Thiago? Tá? Bioma, galera, é uma formação, é um grupo vegetacional e animal marcado por características típicas. Tá? Então, dentro de uma área, a gente vai ter algumas influências de fatores abióticos. O bioma ele faz parte de um ecossistema, tá? Então, a gente vai ter nível de luminosidade, intensidade luminosa, a gente vai ter duração desses dias e noites, a gente vai ter umidade, tá? E essa umidade, a gente está falando de umidade relativa do ar, e a gente também vai estar pensando na quantidade de chuva, índice pluviométrico. A gente vai pensar na parte da proximidade de rios e mares, na presença de águas subterrâneas. A gente vai pensar também no relevo desse solo, os componentes desse solo. Bom, diante de tantas características, todos que eu citei são fatores chamados fatores abióticos. Tá? Diante de tudo isso que eu citei, as plantas e os animais que conseguem sobreviver a um determinado condicionamento de fatores abióticos sobrevivem bem naquela área e formam uma formação vegetacional e animal característicos da área. Tá? O Cerrado brasileiro tem plantas adaptadas para essas condições. Condições de alta luminosidade, alta radiação solar, baixo índice pluviométrico, presença de água em subsolos. Então,
A formação vegetacional, ela está adaptada para aquilo dali. A presença de solo arenoso, ácido e com quartzo faz com que essa vegetação ela esteja acostumada à presença de fogo. Sim, o cerrado brasileiro tem essa característica. Inclusive, algumas plantas precisam que esse fogo aconteça para o chamada deiscência dos seus frutos, tá? Professor, o que é isso? É quando o fruto ele consegue se abrir, liberando aí, por exemplo, as sementes para germinação, tá? Só que o que acontece é que a gente sabe que na sociedade que vivemos, as queimadas, elas não são tão naturais assim, tá? Elas, muitas vezes, são praticadas pela nossa sociedade, por questões de costume. Ah, vamos limpar o terreno, subiu muito o mato, tá? Porque no popular a gente acaba falando desse jeito, né? Ah, o mato tá muito alto, né? Então as plantas consideradas ervas daninhas, né? Ou plantas de não interesse ou de pouco interesse populacional, cresceu, em vez de capinar, em vez de controlar essa vegetação ainda quanto pequena, cresceu, taca-lhe fogo para poder limpar aquele terreno. Apareceu uma cobra, apareceu algum outro animal para afugentar, também taca-lhe fogo naquilo dali. Cara, isso aí é extremamente prejudicial. E dois, boa parte desse fogo é incontrolado, tá? Você bota o fogo no ponto e esse fogo se espalha, porque a vegetação, principalmente em algumas épocas do ano, épocas de estiagem, acaba se tornando mais seca. E aí, com o vento, com a presença de vento, essa fumaça, esse fogo se espalha muito rápido. A presença de fogo ela é muito comum, constante, nos meses de junho, julho, agosto, até agora em setembro a gente vai observar uma grande incidência de queimadas, tá? Nas nossas regiões. E, infelizmente, isso tem acarretado em um fenômeno como a gente está observando aqui. Outras áreas não são diretamente impactadas pelo fogo, pelo menos não naturalmente. Observe o que está acontecendo nessa segunda matéria. Essa matéria que está aqui à direita de vocês está até um pouco de lado. Título da matéria do Correio Brasiliense, matéria de fevereiro de 2022, tá? Tá aqui, ó, publicada pela Rosana Hessel. Desmatamento na Amazônia bate recorde histórico e cresce 400% em janeiro deste ano. Greenpeace alerta, recorde de desmatamento do bioma em janeiro, que aumentou mais de 400% comparado com o mesmo mês de 2021. Demonstra o total de falta de repressão a crimes ambientais, tá? E a imagem do fogo queimando essas áreas florestais, tá? Então, toda essa área florestal. E sim, galera, vocês vão observar em matérias como essa, a explicação de algumas pessoas que normalmente não são ambientalistas, não são engenheiro florestal, não são biólogos, afirmando que, mas é porque o fogo é natural dessa área. A Amazônia não pega fogo naturalmente, galera. É uma característica típica do bioma. Por isso que eu trouxe esse no começo dessa aula explicando o que é um bioma mesmo, qual é a característica típica, tá? O que faz que o bioma cerrado tenha fogo natural? Incidência luminosa, presença de cristais, tá? Solo ácido, vegetação seca. Então, esse somatório de fatores faz com que, de vez em quando, surjam alguns pontos de focos de incêndio. Mas eles são pontos de foco, ele é pequeno, pouco. A Amazônia não é seca, não tem vegetação seca, tá? Tem muita umidade, muito úmido, muitos rios, alta umidade no ar, no solo. Não tem como esse fogo pegar tão fácil assim, certo? É claro que o bioma não é uma constante, tá? Ela vai variar de pontos em pontos, mas não é natural, tá? Então a gente vai estar falando de incêndios provocados de forma criminosa. Lembrando que a gente tem legislações ambientais e quando a gente fala de crime, a gente está falando de um crime estipulado por uma lei. No Brasil não existe crime sem lei que o indique, tá? Então se a gente está degradando o nosso meio ambiente, a gente pode sim estar cometendo esse crime, tá? Então a gente pode desmatar desde que tenhamos uma licitação, tá? Uma licitação ambiental que permita essa investitura, tá? Bom, para evitar esses problemas aqui, foi desenvolvido aqui no Brasil um sistema
de unidades de conservação, tá? O Sistema Nacional de Unidades de Conservação é um conjunto de normas, tá? Então, não é um instituto, não é uma empresa, é uma lei, ok? Então, ele é um conjunto de normas e procedimentos oficiais que possibilitam as esferas governamentais nos 3 níveis. Federal, e quando a gente fala federal, está falando do nível nacional, tá? Estadual e municipal, bem como de iniciativa privada, criar, implementar e gerir no país as chamadas unidades de conservação, que são representantes no Brasil do que é internacionalmente conhecido como áreas protegidas, sistematizando assim a conservação da natureza. Galera, ponto importante para a gente ver aqui, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender, e embora que seja uma aula de biologia, eu preciso falar um pouco do básico de política com vocês, tá? Quando a gente fala em esferas governamentais, a gente precisa entender que a gente tem poderes diferentes no nosso país. Primeiro poder é um poder legislativo, é aquele que cria leis, entre eles, uma lei como a tal do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tá? O poder legislativo é regido, por exemplo, pelos deputados federais, senadores, deputados a nível nacional. A nível estadual, nós temos os deputados estaduais, e a nível municipal, nós temos os nossos vereadores. Além disso, o Estado ele também conta com a esfera do poder executivo, aquele que executa as práticas da lei, aquele que cria e implementa escolas, aquele que cria, por exemplo, redes de hospitais, aquele que segue a risca na fiscalização da sua legislação. E aí a gente tem os níveis diferentes dele, tá? Na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal. Entram aí, por exemplo, ao Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria do Estadual do Meio Ambiente, a Secretaria Estadual Municipal de Meio Ambiente. Então, elas estão ali nesse intercalo, né, de acompanhar a fiscalização dessas unidades de conservação. É claro que em esfera federal, a verba vem através de recursos federais. Nas esferas estaduais, também o recurso financeiro para essa fiscalização, para esse acompanhamento e até para a manutenção dessas unidades de conservação vão vir de esferas federais, nacionais, estaduais ou municipais. Certo? A grande ideia é que a gente possa proteger. É essa a ideia. As unidades de conservação são áreas protegidas. A gente quer proteger essas áreas. Ok? Sistematizando assim a conservação natural do Brasil. Tá? A gente vai conversar um pouco na aula de hoje, até na aula da próxima semana, mas eu já vou... da próxima semana não, desculpa, da aula de sexta-feira, um pouquinho mais sobre isso, eu já vou antecipar para vocês. Galera, quando a gente fala na palavra conservação, tá? A gente tem que desmistificar algumas ideias, né? Porque vai proteger o meio ambiente, vai tornar a área improdutiva, não vai gerar renda. Claro que vai, cara, certo? Então, o que acontece? As unidades de conservação, elas têm um mote ligado direto à ideia do desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável, professor? É conseguir desenvolver, sim, o nosso estado e o nosso país, mas protegendo as nossas áreas, o nosso meio ambiente, para que nas gerações futuras elas também tenham recurso natural para poder explorar. A gente vai ter unidades de conservação que vão preservar, e aí eu não posso utilizar o recurso natural diretamente, tá? Mas a gente pode mover a economia sim, com o turismo, por exemplo, tá? E a gente tem as unidades de conservação, tá? Que tem esse mote com a visão na conservação geral. E aí eu posso utilizar aquele porque ela tem essa visão do desenvolvimento sustentável. Eu posso explorar o recurso diretamente. Eu posso tirar o coco com as quebradeiras de coco, para elas pegarem o coco e tirar tudo do coco babaçu, tá? Dá para tirar o epicarpo do fruto e produzir, por exemplo, fibra para o artesanato. Dá para pegar o mesocarpo do fruto, que é o fruto seco do coco, tá? E fazer farinha de coco babaçu. Sabia que tinha farinha de coco babaçu? Porém, dá para fazer pão super proteico, super nutritivo. Dá para pegar as amêndoas e comer.
Dá para pegar a amêndoa e fazer óleo de coco babaçu. Dá para pegar as folhas do... Olha só quanta coisa dá para fazer com babaçu que está em áreas protegidas, por exemplo. Tá? Assim como a gente tem áreas ambientais em todo o nosso estado. Vamos conhecer as particularidades de cada um deles, exemplificando. Tá bom? Bom, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação é uma lei. Tá aqui, ó. Lei 9.985, certo? Que foi publicada no ano de 2000. Ok? Então, a gente faz essa leitura dessa forma. Certo? Lei 9.985 do ano de 2000. Ela é conhecida como o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Gente, quando a gente fala de uma lei, a lei ela é sempre numerada. Ela nunca tem um nome assim, Código Penal, Código Civil. A gente fala a forma como ela é conhecida, mas todas essas leis, elas têm uma nominação, uma numeração. Uma lei tal, Lei 8.666, né? A lei das licitações, por exemplo. A gente tem o Código Penal, que é decreto-lei, e cada um tem uma numeração, tá? Na Lei 9.985, que estipula o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ela tem o que a gente chama de dispositivos legais, tá? Então, são os artigos, tá? Então, esses artigos são divididos em partes menores, que são os incisos e os parágrafos, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, o que a gente tem, ó? O artigo são os dispositivos legais. É quando a lei explica para mim o que ela está fazendo ou o que ela está se propondo a fazer. Às vezes, ela está me explicando o que é um crime. Às vezes, ela está me indicando quem é o responsável por fazer determinada ação. A lei, elas podem ser explicativas, podem ser taxativas, quando elas determinam o que é uma ação, certo? Elas precisam ser estudadas e analisadas. Normalmente, quem faz essa análise são os chamados operadores do direito. Advogado, juiz, os promotores e por aí vai indo, tá? Vários defensores públicos, enfim, tem várias pessoas para trabalhar com isso, são os operadores do direito. E aí, ó, no artigo 7º da Lei 9.985, a gente tem o seguinte, tá? Essa primeira linha aqui a gente chama de cabeça ou caput, tá? Ela diz a regra geral. O que tiver abaixo dela, tá? Ainda dentro desse mesmo artigo, é as exemplificações, é o detalhamento dessa cabeça. Aí, olha só, ele está dizendo o seguinte, artigo 7º. As unidades de conservação integrantes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação dividem-se em dois grupos, com características específicas. Primeiro grupo, está no inciso primeiro, unidade de proteção integral. E o segundo grupo, as unidades de uso sustentável, certo? Parágrafo 1º, tá lá. Objetivo básico das unidades de proteção integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto. Por que eu estou chamando a atenção disso para vocês, galera? Porque nas áreas de proteção integral, eu não posso o quê? Entrar na área e tirar um recurso natural. E o que é esse recurso natural, professor? Pode ser uma pedra preciosa, tá? Tipo a opala, lá em Pedro II, lá pode explorar, certo? Mas, se tiver numa área de proteção integral, não vai poder não, certo? Não pode tirar as cocos, babaçu, mas professor, e as quebradeiras de coco na área de proteção integral? Não pode, tá? Não posso também tirar caju, manga, para fazer cajuína e polpa. Não posso tirar recurso natural e ponto. Seja ele mineral ou biológico.
Mas eu permito o uso indireto. Que uso indireto é esse? Professor, eu posso fazer turismo. Eu posso fazer ecoturismo, arvorismo, escaladas, chamar um povo para tirar umas fotos, tirar umas selfies. Olha, estou passeando, estou fazendo trilha, certo? A gente pode movimentar a economia, sim. Pode o Estado permitir justamente o movimento ecológico nesse aspecto. É muito importante esse movimento, porque gera a economia da região, movimenta a economia da região, movimenta também, galera, gera emprego, gera renda e promove também a educação ambiental. Então, unidade de proteção integral é permitida essa área. Todas? Não, porque a gente tem variações dentro das unidades de proteção integral. Tá? Então a gente vai ver que tem algumas que o negócio, o turismo também não é permitido também, tá? Ele até permite a educação, tá? Então eu vou fazer uma visita com a escola, eu vou fazer uma pesquisa científica, beleza. Agora, para turista também não pode. Algumas vão chegar nesse nível, mas não são todas. Além das unidades das unidades de proteção integral, nós temos as unidades de uso sustentável. É outro, deixei de cores diferentes para vocês visualizarem isso, é bem visual, tá? O objetivo básico da unidade de uso sustentável é o uso, posso usar. Então, eu posso usar diretamente o recurso natural. Por isso, a gente fala que o objetivo básico dela é conservar. Não é preservar. Professor, são palavras diferentes? Sim. Anota no caderninho de vocês isso para vocês não passarem batido. Beleza? Preservar é o quê? Posso utilizar apenas indiretamente os recursos naturais. Eu não posso tirar o recurso natural ali. Conservar é o quê? Eu posso utilizar o recurso diretamente, mas com cuidado, porque a gente precisa pensar no desenvolvimento sustentável, certo? Bom, não é tão simples essa divisão, a gente tem mais outros propósitos, tá? Aqui, ó, os vários tipos de unidades de proteção, tá? Temos unidades de proteção integral e vários tipos de unidades de uso sustentável. Temos aqui, ó, 5 unidade de proteção integral. E, olha só, o que são elas? As estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques nacionais, os monumentos naturais e os refúgios de vida silvestres. Tá? Bom, só a atualização aqui para que a gente fique claro. Parque nacional, ele é nacional quando quem o protege é a esfera federal. Tá? Mas nós também temos os parques estaduais e os parques municipais. E aí a diferença, a formulação do Parque Nacional é a mesma, tá? Só muda quem é que está mantendo, quem está saindo, de onde é que está saindo o dinheiro para manter aquele parque. Se é esfera nacional, federal ou estadual. As unidades de uso sustentável permitem o uso. Olha só como temos muito mais tipos, né? Entram aí áreas de proteção ambiental, conhecida popularmente como APA, área relevante, área de interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, conhecida também como RESEX. Certo? Temos a fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular do patrimônio. Gente, isso aqui é muitos detalhes. Como é que a gente aprende, professor, todas elas na prática, né? Fazendo visitas, por exemplo. Bora visitar, bora conhecer uma dessas áreas aqui, com fotos, com áreas, explicando o que é cada uma delas, tá? Por isso a gente vai ter que ter essa conversa com 2 aulas. A gente vai conhecer alguma dessas áreas. Eu tentei priorizar a nossa natureza, o que a gente tem de unidade de proteção, de conservação aqui no nosso estado, no nosso Piauí, o que é permitido fazer, onde é que estão essas áreas pra gente. Beleza? Resex, tem um S no final. Bora ver aqui, ó, as unidades de conservação no estado do Piauí, certo? Segundo Leite e Ivanov, essa fonte aqui vocês podem ler nesse livro aqui, nesse artigo aqui,
certo? O estado do Piauí, que foi publicado no ano de 2020, tá? O estado do Piauí foram contabilizadas 40 unidades de conservação em funcionamento, sendo elas 19 de uso sustentável. Vamos botar aqui, ó, uso sustentável azul. Marca texto, cor azul, ó, 19 de uso sustentável e 25 de proteção integral, tá? Para a gente fazer essa associação, tá? Isso significa dizer o quê? Cada área vai ter uma área diferente, tá? Ao todo, aqui no Piauí, nós temos cerca de 2.811.924 hectares. É muita área. O estado do Piauí, gente, é enorme, tá? Salvo engano, quase do tamanho da Dinamarca, um país europeu, tá? Eu posso estar enganado agora, nesse exato momento, mas é muito grande o estado do Piauí. A gente acha que é pequeno, mas não é não, gente. O estado é muito grande, muito extenso, muita área. Tá? Muita área que pode ser produzida, certo? E sim, muita área que precisa ser preservada. Os nossos biomas no estado são divididos, né? A gente tem basicamente uma área litorânea, tá? Com o que a gente chama de mata ciliar ou restinga, tá? Então, alguns cientistas chamam isso de mata ciliar, outros vão chamar de restinga, tem um pouco diferente. Tá? Mas basicamente fora ela a gente tem mais cerrado e caatinga. Só que os biomas brasileiros, eles nunca são 100% iguais, né? A gente tem, eles não são um modelo assim que você olha e fala, olha, isso subindo aqui é cerrado e ponto, acabou. Não. O próprio cerrado tem suas variações, a caatinga tem suas variações e claro, além disso tudo, nós aqui no Piauí, por exemplo, o canal Educação, gente, ele está sendo transmitido, essa aula está sendo transmitida diretamente do município de Teresina, capital do estado. A gente está numa área que a gente chama de meio norte, tá? E essa área de meio norte, especialmente entre o Piauí, o Maranhão e o Ceará, a gente tem o que a gente chama de zona de transição, onde a gente tem algumas áreas com florestas de transição entre Caatinga e Amazônia. Então, no Piauí tem Amazônia, não é a Amazônia legal, tá? Mas a gente tem traços, resquícios aí de algumas vegetações típicas dessa área. Uma planta típica da área da Amazônia é o próprio coco-babaçu que eu estou explicando aqui para vocês, tá? Então, ela é símbolo, inclusive, deles e a gente está aqui, a gente utiliza esse recurso dentro do nosso estado tranquilamente. Tá? A área total é abrangida por cerca de, pelas unidades de conservação é cerca de 2.811.924 hectares, sendo que dessa área a gente tem 1.706.345 hectares como unidade de uso sustentável e 1.105.578 áreas de unidade de proteção integral, contabilizadas apenas em porções dentro do estado e com sobreposições de áreas. A gente vai ver que tem algumas áreas que tem mais de um tipo de reserva, tá? Outra matéria, tá, jornalística que a gente tem aqui, onça pintada é flagrada com filhotes no Parque Nacional Serra da Capivara. Recebe o nome em homenagem a Niede Guidon, tá? A matéria foi publicada por essa equipe de jornal, né, o G1, e vocês podem encontrar. O que eu quero chamar a atenção para vocês, tá? Bom, você pode abrir essa matéria, ler direitinho o que ela está informando, mas eu quero chamar a atenção aqui para vocês da importância das unidades de conservação. Tá? As unidades de conservação eles têm esse propósito de proteger as áreas, permitindo que os seres vivos que aqui habitam possam circular e transitar entre o meio. Tá? A onça pintada é uma animal símbolo do nosso
país, tá? Especialmente do bioma cerrado. É claro que ela não está só no cerrado, ela está no Pantanal, ela está na Amazônia também, mas ela é símbolo do cerrado, tá? E ela pode circular livremente. Quando a gente pensa nas unidades de conservação, a gente tem que pensar também no zoneamento, na delimitação. Aqui acaba, aqui começa, nas áreas que a gente chama de zonas de transição, tá? Que são processos para poder, que não é, ela não é tipo uma casa, uma fazenda que você bota um murozinho pequeno, tá? Eu preciso ter uma área para proteger, uma área a mais para proteger. Então tudo isso é zoneado, tá? E eu preciso ter os chamados corredores ecológicos, tá? O que são esses corredores ecológicos? Permitem com que essas unidades se conectem entre si. Para quê? Para que a onça tenha para onde correr, tá? Para que ela possa sair de um lugar e ir para outro, certo? E elas possam se comunicar entre elas. Galera, quando a gente pensa em unidades de conservação, a gente tem que entender que não adianta eu fechar um cercadinho e isolado de tudo e achar que eu estou protegendo o meio ambiente com meia dúzia de plantas. Não. Ela precisa se comunicar com outras áreas, certo? Mesmo quando ela é implementada em um ambiente privado. Eu preciso ter conexões com outras áreas de conservação, tá? E isso é importante para quê? Para ciclagem. Olha lá, onça pintada é flagrada no parque com filhote no Parque Nacional. Ela não está só no Piauí, certo? Ela está rodando diversas áreas. Ela pode estar indo para o Maranhão, indo para o Ceará, indo para todas as direções. Ela é livre, ela é um animal livre. E se a gente fecha, isola ela, a gente está muito mais levando esse animal para uma condição de isolamento geográfico. E isso, galera, lá nas aulas de evolução, tá? Quando a professora Amanda estiver conversando com vocês sobre evolução, você vai chegar nessa ideia. Tipo assim, que evento pode levar à extinção de uma espécie, tá? Uma delas é o isolamento geográfico. Eu não consigo conversar com outros indivíduos da minha espécie. E aí a reprodução fica mais difícil. E aí, se não nasce outros filhos, não tem mais para onde passar. Não tem mais como passar a minha herança genética, tá? E aí a gente pode vir ao colapso e extinguir. Tá? Então, quando a gente desmata, a gente destrói, a gente isola essas espécies, a gente pode estar levando a um processo de extinção de espécies. Então, isso aqui é uma frase simples, tá? Mas ela também ela leva a uma condição de... Por mais simples que seja essa matéria, essa chamada, ela mostra a relevância de um parque, tá? Como esse símbolo da proteção ambiental nosso, tá? E aí, já que a gente está falando sobre o Parque Nacional da Serra da Capivara, vamos falar do próprio. Galera, o Parque Nacional da Serra da Capivara, ele é um parque, tá, nacional, ele é um tipo de unidade de proteção integral no Piauí. Ele é um parque nacional. Então, de novo, quando a gente fala dessa esfera aqui, significa dizer que quem está no comando de fornecer recursos financeiros para isso aqui, para esse parque funcionar, é a esfera nacional, tá? O que acontece nesse parque, tá? Qual a importância dele? Quando a gente fala em parques nacionais, a gente está falando de um parque que tem uma relevância no aspecto biológico, cultural e de beleza cênica. Os parques nacionais, eles são unidades de proteção integral, ou seja, eu não permito o uso direto dos seus recursos. Porém, Serra da Capivara, todo mundo vai, né? E quando eu digo todo mundo, às vezes você nunca foi lá, tá? Mas tem muita gente do mundo inteiro indo para cá. Ele é extremamente valorizado, até porque o Parque Nacional de Serra da Capivara, ele tem um outro título. Ele é um patrimônio mundial. Aqui no Brasil, a gente tem alguns patrimônios mundiais, e o Parque Nacional Serra da Capivara é esse patrimônio também. Ele é um patrimônio
cultural. Ele não é um patrimônio natural, ele é um patrimônio cultural. Por quê? Porque dentro desse Parque Nacional desenvolve-se muita pesquisa científica. Para quê? Para entender a origem do ser humano, tá? As pesquisas que são feitas no nosso estado aqui são de importantíssimo interesse para compreender a história da humanidade. Suas pinturas rupestres, os requisitos arqueológicos que se mantêm preservados dentro dessa área, sim, a palavra é essa, preservados, ajudam a encontrar a história da humanidade aqui, dos primeiros povos que colonizaram a nossa área, que são os povos originários, tá? O Parque Nacional de Serra da Capivara foi criado em 1979 para preservar vestígios arqueológicos. Então o foco sempre foi esse. É por isso que ele é patrimônio cultural, porque ele conta a nossa história humana. Tá? A demarcação só foi concluída em 1990 e o parque é subordinado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, conhecido como ICMBio. Por sua importância, a Unesco inscreveu na lista de Patrimônio Mundial em 13 de dezembro de 1991 e é também a lista de iniciativa brasileira como um patrimônio misto. Aqui no Brasil, a gente contribui um pouco com isso com o IPHAN, tá? É outro instituto que acompanha o desenvolvimento dessa área. Tá? Nessa área não é permitido a utilização dos recursos naturais, porém, a gente permitido a visitação turística, tá? Então, parques nacionais, parques estaduais e parques municipais é permitida a visita turística, tá? Então, a população, de modo geral, pode chegar para visitar. É interessante que tenha infraestrutura para poder desenvolvimento. Eu não posso tirar um recurso para uso próprio, nem para vender esse recurso, tá? Nem que seja para subsistência, tá? O que a gente pode fazer é fazer uma exploração ecoturística ou pesquisa, desde que você seja licenciado para isso, tá bom? E a importância, por exemplo, de institutos como o Instituto Chico Mendes ou do Ministério do Meio Ambiente para permitir as licitações para que você seja uma pessoa regularizada ali a contribuir com aquele ambiente. Dentro do Parque Nacional Serra da Capivara, a gente tem 2 museus. Então, tipo assim, não pode destruir de jeito nenhum. Cara, lá dentro do parque tem 2 museus, tá? O chamado Museu do Homem Americano, tá? Onde conta a história dos recursos da humanidade. Então a gente vai ter resquícios arqueológicos de fósseis, tá? Dos fósseis super antigos, de hominídeos ainda. Assim como a gente tem alguns requisitos dos colonizadores europeus que vieram para cá, tá? E colonizaram a parte dessa região. A gente também tem agora o Museu da Natureza, ele é mais novo, mais recente, que é focado para que a gente possa conhecer um pouco mais do nosso ambiente, tá? Da nossa natureza e nossos recursos naturais, né? Nossa biodiversidade, como as capivaras gigantes, como requisitos arqueológicos, tá? Que habitaram um animal mamífero que viveu há milhares de anos atrás dentro desse parque, tá? Muito se estuda também sobre a geologia da área, né? São a beleza exuberante. E ela é uma área onde concentra-se no bioma Caatinga. Nessa área aqui, outra matéria para vocês acompanharem, galera, leiam matérias, tá? Então é a forma que a gente faz essa conexão entre a nossa disciplina com o dia a dia da gente, certo? Então não é só uma lei que alguém está fazendo, que alguém lá no Senado está fazendo, não. Tá no teu dia, é pertinho de você, é pertinho da tua área, da tua casa, cara, tá bom? Então tá lá, a Ópera Serra da Capivara traz música e dança ao ar livre no junho. Então, em junho a gente teve esse movimento,
tá? Foi para acompanhar o legado de 50 anos da cientista Nied Guidon, tá? Uma grande cientista que veio, que abraçou o Piauí, que abraçou essa área, que briga e luta diariamente para essa área ser protegida, ser valorizada, e muito do que a gente tem de valor é pela luta dela. Tá? Então fizeram uma homenagem à área com atrações nacionais, e sim, gente, isso é permitido dentro da área, porque ela tem esse interesse, tá? O interesse de valorizar, de mover a economia local. E toda a região circunvizinha, porque a gente fala que a Serra da Capivara, quando a gente pensa nessa área, a primeira cidade que vem na nossa cabeça é São Raimundo Nonato, mas não é. Tem 3 cidades próximas, tá? A cidade mais próxima mesmo é Coronel José Dias. A terceira, eu confesso que agora estou esquecido, tá? Mas são 3 grandes cidades que estão em volta dessa área. E a economia é movida para as 3, tá? De fato, São Raimundo Nonato é uma das maiores cidades da região. Então, normalmente, quem vai para essa área acaba se hospedando em São Raimundo Nonato. Mas no Piauí a gente só tem o Parque Nacional da Serra da Capivara? Não, tá lá outro parque nacional que a gente tem, que tem crescido bastante, é o Parque Nacional Serra das Confusões, tá? Olha essas imagens, o quão impactantes elas são pra gente. Também estão dentro dos municípios associados à bioma Caatinga, tá? É onde se localiza uma das maiores reservas de caatinga do Brasil. Foi criada em 98 e aberta à visitação apenas em 2015, tá? Está localizada entre os municípios Canto do Buriti, Tamboril do Piauí, Jurema, Guaribas, Cristino Castro, Alvorada do Gurgué e Bom Jesus. Beleza exuberante, ou beleza cênica. Cênica, professor? De teatro, para tirar foto, porque esse é o grande propósito. A gente pode utilizar os recursos de forma indireta, incentivar o turismo, o ecoturismo dentro dessas áreas. Então dá para pensar em empreendedorismo, dá para pensar em renda, tem que investir em que aspecto? Em setor hoteleiro, em formação técnica profissional. Então, poxa, eu estou perto dessas áreas aqui, eu preciso aprender inglês para poder receber o turista que quer vir, quer conhecer, eu preciso estudar empreendedorismo, para quê? Para abrir um negócio, para poder abrir uma rede de hotéis, trabalhar com artesanato, para vender produtos. Então, se eu estou dentro dessas áreas, eu tenho você que está assistindo essa aula, tem que entender, poxa, não vai, dentro dessa área, de fato, não vai produzir soja, tá? Mas a gente pode produzir riquezas de outras formas. Tá? Então, as unidades de proteção integral, elas também vão permitir essa economia que gira com outro olhar, certo? E aí a educação ambiental ela é fundamental também para a projeção, tá? A reserva biológica ela tem um outro propósito. Também é uma área de proteção integral, tá? Porém, ela tem um outro atributo, tá? Qual é a grande ideia dela? Ela é um local que já foi impactado no meio ambiente, e aí, nesse caso, quando a gente cria uma reserva biológica, a gente quer meio que evitar o uso, nem que seja indireto, certo? Então, a gente diminui o máximo possível. A grande ideia é preservar ecossistemas que já foram alterados pelo ser humano, já foram bastante impactados. Serra Vermelha é um desses exemplos, um local que já foi extremamente afetado pela humanidade, tá? Especialmente aqui no Brasil, era uma região que explorava bastante minério e parte da vegetação, tá? Então, Serra Vermelha hoje é uma reserva biológica Serra Vermelha. Tá tendo muito conflito na região recente agora, justamente para saber quem vai comandar a área, se ela se integra a outras áreas, se ela vira um parque ambiental, enfim, certo? Mas a beleza exuberante dela é fenomenal, certo? Aqui não é aqui a gente não tem muita visitação pública, tá? Mas é fantástica. A grande ideia, a diferença dela é que aqui é uma área que já foi impactada, tá? Então, ó, sendo
Visa a preservação integral de demais atributos naturais, sem a interferência humana direta ou modificações, excetuando-se por medidas de recuperação de seus ecossistemas que já foram alterados. A ideia é essa, é recuperar a natureza. E aí, galera, tem que lembrar, tá? Fazer um linkzinho com aquelas aulas de biologia no aspecto de ecologia, no aspecto de dizer assim, olha, vou plantar umas árvores aqui, dizer que eu vou salvar o planeta. Cara, tu vai plantar uma árvore, tô na caatinga, tem que ser as plantas do bioma, tá? Não vai introduzir uma planta qualquer, não. Então, as medidas, tá, de recuperação, elas têm esse olhar, tá? De trazer de volta as plantas que são próprias do local. Tá? E aí tem que entender um pouquinho sobre aspectos ligados à sucessão ecológica, tá? Então, eu não vou botar todas as plantas da mesma espécie, eu vou ter que variar essas espécies, eu vou ter que ter uma sucessão ecológica de dizer organismos de primeira ordem, organismos de segunda ordem, então vegetação mais baixa, vegetação mais alta, enfim, certo? Em aulas mais específicas do tema de sucessão ecológica, vocês entenderão, se aprofundarão um pouco mais sobre esse aspecto, tá? Na última terça-feira, dia 7, foi realizada uma consulta pública para discutir a ampliação do trecho que fica entre o município Morro do Cabeça do Tempo, olha lá, notícia de novo, o tempo todo, atualidade, galera, ó. Matéria publicada que dia 9 de junho. Junho? Isso, de junho, né? 6 é junho. Fusão da Serra Vermelha com a Parque Nacional Serra das Confusões. Tá? Na última terça-feira, dia 7 de junho, foi realizada uma consulta pública para discutir a ampliação do trecho que fica no município Morro do Cabeça do Tempo, a 874 quilômetros de Teresina. Última área a ser anexada ao Parque Nacional Serra das Confusões, tá? Parque Nacional não, só Parque Serra das Confusões, que tem 800 mil hectares de terra. São cerca de 94 mil hectares somente na cidade de Morro. Com a inclusão, Serra Vermelha vai passar a ser uma área protegida pelo governo federal. Os atritos têm a ver com esse aspecto de quem é que vem o recurso, se tem recurso financeiro suficiente, qual é o impacto que vai ter isso para a comunidade circunvizinha, né, a população circunvizinha, a preparação dessa população para receber mais ou menos turistas, tá? Então, cara, tá perto dessa área, foca, cara, pensa, qual é meu caminho agora, certo? É estudar, é aprender, desenvolver técnicas de empreendedorismo para receber o turista para essa área. Eu preciso incentivar esse aspecto. Não pensar, tira essa proteção ambiental. Não, soluciona, sabe? Enxergue, galera, oportunidades, tá? Então, se essa área protegida aqui é valorizada, olha a beleza dessa imagem aqui, olha a beleza dessa outra imagem aqui. Você tem uma área como essa, para visitação, as pessoas querem conhecer essa área, tá? Enxergue isso não como uma ameaça, não como um problema, mas enxergue isso como uma oportunidade de crescimento da própria região e a tua também, certo? Então, a gente pode pensar em áreas de proteção integral também dentro desse ponto. Outro parque nacional que a gente tem aqui no Piauí é o Parque Nacional Sete Cidades, localizado entre os municípios de Piripiri, de Piracuruca. O parque reúne diversos grupos atrativos e formações rochosas. 7 cidades, galera, é uma área relativamente pequena, não é umas 7 cidades, tudo longe uma da outra. Não, num dia tu consegue fazer uma visitação de algumas cidades em curto espaço de tempo. Tá? De fato, ela não é tão perto assim, tá? Mas as suas formações rochosas aparentam, tá? Que a gente tem 7
grandes, 7 pequenas cidades ali. E nessas cidades existem resquícios arqueológicos dentro dessa área, tá? As formações rochosas, elas são de beleza exuberante, beleza cênica, tá? Então tá aqui, ó, cabeça de Dom Pedro, não foi esculpida por ninguém, né, por nenhuma pessoa, ela só parece assim, tá? A gente tem aqui, ó, o corpo de uma serpente. Também não foi nenhum ser humano que foi lá lapidar a área. A peça, ela só parece uma grande serpente, tá? E aí, isso é aberto ao público, a visitação. É muito bonito, é muito exuberante, tá? O parque fica entre os municípios de Piripiri e Piracuruca, na região norte do Piauí. Se eu não me salvo engano, é bioma cerrado, típico do cerrado aqui. E a gente tem muitos requisitos arqueológicos também, pinturas rupestres, fósseis dentro dessas áreas, muito de beleza ímpar, né, singular, vale, super recomendável reconhecer a área, tá? Bom, essas primeiras áreas que eu apresentei para você, todas elas eram áreas de proteção integral. As áreas de proteção integral, elas visam preservar. Eu não vou coletar nenhum ser vivo. Só que a gente tem as áreas de uso sustentável. Quem são essas áreas? Eu posso utilizar. Boa parte, quando a gente vai selecionar essas áreas de proteção ambiental, ela acontece justamente por conta que nessas áreas o animal, né, a população já habita aquela área, certo? E o que acontece? A gente vai tirar a população dessa área? Não. Essa área é uma área que já tem uma certa proteção, certo? Ela está bem conservada, tem um certo nível de população ali se ocupando, e a gente cria essa área de essa unidade de conservação sustentável para fazer um certo controle, uma certa estabilização, para que as pessoas possam sim crescer, possam sim utilizar os recursos da área, ou seja, né, seja para suprir a sua necessidade básica, fisiológica de comer, tá? Ou para que eles possam gerar renda com isso, tá? Mas que não impacte tanto esse meio ambiente, tá? Então elas têm uma área de crescimento. Entre a área de proteção ambiental, maior área de proteção ambiental que a gente tem aqui no Piauí, tá? Uma das mais famosas que a gente tem é a área de proteção ambiental Delta do Parnaíba, tá? Ela é extensa, tá? Ela não tá só no Piauí, ela tá no Piauí, Ceará e Maranhão, tá? Piauí, ela pega praticamente o estado, ou o nosso litoral inteiro. E, assim, o nosso estado, galera, a gente tem o menor litoral do Brasil, tá? Mas, enfim, o que a gente tem nessa área, tá? Esse bioma dessa área, basicamente, é um bioma de restinga, tá? Mangue, né? Manguezais. O Piauí tem um dos únicos deltas do mundo para mares abertos, tá? Então a gente tem aí, por exemplo, Rio Nilo, Rio Parnaíba, e agora eu esqueci qual é o outro rio, tem três rios que desaguam no mar como forma de delta, tá? E o que acontece numa área como essa? Rio é uma água, um ambiente, um ecossistema de água doce, ou seja, com pouco sal, enquanto o mar, ele é um ambiente de água salgada. Então, o delta, essa região, ela é uma área extremamente plural, né? Água salobra, uma água relativamente calma, não é tão agitada como o mar, e ao mesmo tempo ela concentra diferentes tipos de formas de vida. E aí isso permite que várias formas de vida escolham essa área para serem seus berçários. Então a gente vai ter muitos mariscos, né, bivalves, a gente vai ter caranguejos, siris habitando essa área. Olha lá a imagem, por exemplo, dos cavalos marinhos, é uma espécie de peixe, tá? Então, com beleza fantástica, fenomenal.
Essa área, galera, ela permite a extração. A gente tem reservas extrativistas dentro da área de proteção ambiental. A reserva extrativista, como o próprio nome já diz, resex, né? Reserva extrativista, permite a extração. Aqui, essa reserva extrativista fica só no estado do Piauí, tá? Basicamente no município de Ilha Grande, ali pertinho de Parnaíba, tá? E ali na reserva extrativista marinha que a gente tem, permite que os marisqueiros possam coletar os mariscos, bivalves, caranguejo, certo? Para subsistência e para gerar economia. Então eles coletam caranguejo que vai para o restaurante na região ou até aqui para o estado, tá? Para coletar recursos naturais, eu tenho que obedecer algumas regras, tá? Em uma área de proteção ambiental. Tá? Então não é sempre que vai poder fazer coleta. Há épocas de reprodução dos peixes, dos animais, a gente não pode pescar, a não ser que seja só para subsistência, não pode vender, tá? Então tem algumas regras dentro desse ponto. Nessa imagem do canto esquerdo inferior, vocês estão vendo os pontinhos vermelhos, tá? Isso é os guarás, é uma ave típica da região. E essa ave típica da região, galera, ela é uma ave, tá, que desperta, gente, é isso, a economia ela pode ser movimentada com outros aspectos, a gente pode ter essa pegada do turismo, tá? Então agora a gente tem um passeio novo, o Delta do Parnaíba é uma área que foi decretada, né, desde 1996, de lá para cá. Até antes disso, já se fazia muito passeio turístico para a área, tá? Principalmente aqui no Piauí. A gente pega os catamarãs, né? E roda, né? Parte desse delta para conhecer as dunas, para conhecer os mangues, enfim, é uma visitação fantástica, linda, belíssima, tá? Mas agora a gente conhece tem outros passeios, né? Então não fica só fazendo a mesma coisa sempre. Cara, presta atenção, vai lá, vê o que os cientistas estão publicando, vê as potencialidades de tudo isso. Hoje já descobriram um novo passeio fantástico que todo mundo adora, é o Revoada dos Guarás. É claro que você não vai fazer em qualquer momento. Os Guarás, eles têm os hábitos próprios de vida e é isso que é valorizado, tá? Então eles pegam lá, sabe o horário em que eles fazem a vastidão dele, né? E aí eles exploram justamente esse aspecto, tá? Aqui ao fundo, essa plantinha que a gente tem aqui, galera, é a que a gente conhece como mangue, tá? Então aqui, ó, é o guará, certo? É uma ave. E aqui, galerinha, a gente tem o mangue. Mangue é uma espécie de planta adaptada para sobreviver nesse local. Nenhuma planta consegue sobreviver numa área como essa, tá? A não ser o mangue. Aqui no Brasil, a gente tem 3 espécies típicas do mangue. No mundo inteiro vão ter várias espécies, mas aqui no Brasil a gente tem 3. Dessas espécies, ela tem características especiais para adaptar a um ambiente com água salobra, então tem muito sal, tá? Então ela vai ter que ter uma estrutura, uma adaptação para a sobrevivência desse tipo de ambiente. O mangue, para quem já viu alguma vez o mangue, é um ambiente lamacento, certo? Então, a própria planta ela não consegue se sustentar, certo? Então, ela desenvolve o que a gente chama de raiz escora. O que é uma raiz escora, professor? Ela fica se escorando. Tem um caule, tá? O solo, e aí ela não consegue sustentar sozinho. Então, ela tem a raiz que a gente chama raiz escora, que fica se escorando na árvore, permitindo com que ela fique mais erguida possível, certo? E além disso, a gente tem as chamadas raízes pneumatófaros. O que é isso, professor? Esse solo extremamente alagadiço, certo? O que acontece? O solo fica pobre em oxigênio, ele fica todo compactado e pobre em oxigênio. A raiz precisa respirar, galera. E aí o que acontece? A raiz, em geral, ela cresce para baixo, para o solo
tá? A gente chama isso de um fator geotropismo. Ela cresce em função da gravidade para baixo. Mas, para respirar, ela precisa crescer aí para cima, tá? Mudar aí o seu sentido. Então, algumas raízes, elas crescem em direção à superfície, tá? Então, fica parecendo uns toquinhos saindo do solo, e eles são chamados de pneumatóforos. Sempre que vocês verem questões associadas a mangue, normalmente tem essa ação. É o pneumatóforo, a raiz que ajuda, a raiz aérea que ajuda a planta a respirar. Aqui a gente tem dois tipos de raízes aéreas. Raiz escora, que escora a planta, e a raiz pneumatóforo, que é a raiz que ajuda a planta a respirar. Galera, a gente vai parar por aqui, tá? Na sexta-feira, lembrando que sexta-feira, dia 20 hoje é 21, dia 23, tá? A gente vai estar com vocês novamente, eu vou estar substituindo a professora Amanda, e a gente vai conversar com vocês mais unidades de uso sustentável e áreas de proteção integral e praticar questões com vocês também. Beleza? Valeu, galera! Até a próxima aula, sexta-feira. Um beijo, tchau, tchau!